Como saber o preço máximo de um ativo? Como saber qual é o preço máximo que você tem que pagar naquele ativo para que você não compre ele caro demais? Como saber o preço justo de um fundo imobiliário ou de uma ação? Existe como você calcular e descobrir isso? A resposta é que sim, tá? Existe, e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você faz esse cálculo. Inclusive, eu elaborei uma planilha para vocês, tá? Que eu vou utilizar nesse vídeo e vou deixar disponibilizada para vocês utilizarem também, beleza? Para você conseguir precificar os seus ativos, mais especificamente os fundos imobiliários de tijolo, beleza? Para que você nunca mais pague caro demais em um fundo imobiliário. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um cálculo que você faz para descobrir o valor máximo de um fundo imobiliário de tijolo, beleza? Porque existem várias formas de você precificar um ativo, tá? Mas com essa fórmula aqui, que é a fórmula de Gordon, que eu incluí aqui na minha tabela de Excel, que eu vou deixar disponibilizada para vocês, a gente vai preencher os dados e automaticamente já vai dizer qual o preço máximo para você investir em um fundo imobiliário de tijolo, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês para a gente olhar essa tabela e fazer esse cálculo juntos. Vamos lá. Pronto, pessoal, eu já estou aqui com a tabela de precificação de fundos imobiliários aqui para a gente fazer as nossas simulações, beleza? Primeiro eu vou explicar para vocês como é composta essa tabela aqui para que você entenda todos os pontos. Perceba que aqui no lado direito a gente tem um print aqui, tá atualizado dos títulos de inflação do Tesouro Direto. Álvaro, mas para que isso serve? Isso vai servir e daqui a pouco eu vou explicar o motivo, tá? Mas nessa aba aqui tem alguns títulos de mais longo prazo indexados à inflação aqui, tá? Do próprio Tesouro Direto, certo? No lado de cá a gente tem essa fórmula aqui, beleza? Que é a fórmula de Gordon. E aqui embaixo a gente tem uma legenda aqui para explicar para vocês o que é cada algoritmo desse aqui, tá? O que é o D, o que é o K, o que é o G, o que é o P. Tem aqui uma legenda explicando o que é cada coisa para você conseguir se guiar, beleza? E aqui em cima tá a calculadora aqui que a gente vai utilizar para precificar esses fundos imobiliários de tijolo. Então vamos lá, antes da gente começar a precificar, deixa eu falar um pouquinho sobre essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula de Gordon, pessoal, onde você vai descobrir o preço máximo de investimento no ativo, basicamente é uma fórmula que você vai pegar os dados dos dividendos, ou seja, dos proventos que aquele fundo imobiliário tende a pagar nos próximos 12 meses, tá? E na perpetuidade, e aí você vai trazer isso a valor presente, beleza? E você vai precificar o quanto vale esse fluxo de caixa que esse fundo imobiliário vai pagar mês a mês, uma vez que os fundos imobiliários pagam todos os meses rendimentos isentos de imposto de renda, beleza? Então olha aqui, olha, esse P aqui é o preço do ativo, que é o que a gente quer descobrir, né? Qual o preço máximo do ativo, beleza? E a gente tem aqui o D1, esse D1 aqui é a projeção do dividend yield, tá? O que é o dividend yield? É aquele valor que é pago de proventos, tá? Baseado ali no preço da cota. Só que essa informação aqui, a gente não vai pegar a porcentagem que é o dividend yield. A gente vai pegar o retorno financeiro mesmo, ou seja, qual o valor em real aquela cota pagou nos 12 meses passados. A gente vai fazer uma análise se não teve nenhum resultado não recorrente e a gente projeta esse mesmo fluxo de 12 meses passado para frente, beleza? E aí, além disso, você vai dividir esses dividendos aqui, essa projeção de dividendos futuros pela NTNB aqui, que é o K, né? NTNB, Álvaro, o que é NTNB? NTNB é o Tesouro Inflação, tá? É conhecido aqui por vocês como Tesouro IPCA, beleza? Mas antes existiam umas siglazinhas para identificar o Tesouro, LTN, LFT, NTNB, mas você não precisa entender isso agora não. Entenda que a NTNB basicamente são esses títulos aqui ligados ao IPCA, beleza? E aí o K significa NTNB mais risco. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse NTNB mais risco.
E o G no final é a parte do crescimento do rendimento acima da inflação. Ou seja, como é um fundo imobiliário de tijolo, ele tende ali a pagar rendimentos e, com o passar do tempo, ele tende a aumentar ali também os rendimentos, uma vez que tem imóveis ali, né, esses contratos de aluguel, eles são reajustados ali por inflação. Então, além desse aumento por inflação, tem uma expectativa de haver um aumento maior nos rendimentos do que o aumento da inflação. Em alguns contratos isso existe, tá? Às vezes o rendimento do fundo imobiliário, a depender do fundo, tá, pode superar ali o avanço da inflação, ou seja, o aumento da renda do fundo imobiliário pode ser maior do que o aumento da inflação no período. Isso é muito interessante para nós investidores, tá? E vamos lá, deixa eu explicar para você aqui essa parte de NTN-B mais risco, que eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí. O que acontece? Vamos imaginar, olha, por que a gente escolhe esse tesouro aqui IPCA, que é o NTN-B? Esse tesouro aqui IPCA é um título que leva em consideração para a gente um ganho acima da inflação. O que eu quero dizer com isso? Quando você compra um título ali de IPCA+, né, esse título aqui do Tesouro, você vai ter uma rentabilidade de IPCA, que é o nosso índice de inflação padrão aqui no Brasil, mais uma taxa, tá? Essa taxa aqui varia a depender de quando você estiver vendo esse vídeo, mas eu vou te explicar como fazer a conta se essa taxa variar, tá? Mas é baseado nesses títulos aqui de IPCA de longo prazo. Por quê? Porque esses títulos de IPCA de longo prazo, eles tendem a corrigir o seu valor pela inflação, tá? Ou seja, corrigir o capital que você investiu pela inflação, e além disso ele te garante um ganho real, que é um ganho acima da inflação, beleza? O que é basicamente o que acontece também nos fundos imobiliários de tijolo. Quando você compra um fundo imobiliário de tijolo, a ideia é que você comprou um imóvel ali, tá? E esse imóvel tende a se valorizar ao longo do tempo, repondo a inflação. Essa valorização nos fundos de tijolo tendem a ser pela valorização da cota, tá? Exatamente, a cota de fundo de tijolo tende a ficar mais cara ao longo do tempo, porque os imóveis dentro daquele fundo estão se valorizando. E aí, em consequência, as cotas do fundo também tendem a se valorizar. E aí, você tá gostando do vídeo? Tá gostando do conteúdo? Então não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, tá? E se inscreve no canal, porque a gente tá com a meta nova agora. A gente bateu nossa meta de 1000 inscritos no canal. Yes! E a gente tá com a meta de bater agora 10.000 inscritos no canal, tá? Então se você tá gostando do conteúdo e se você quer acompanhar os novos conteúdos, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e entra na nossa comunidade de sócios investidores, que só tá crescendo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar pro vídeo. E essa valorização pode repor a inflação, tende a repor a inflação, ou pode ser inclusive superior ali à inflação. Porque lembra que a inflação ali é a média, tá? E se você está investindo nos melhores imóveis do Brasil, quando você compra um fundo imobiliário de shopping, você está comprando os melhores shoppings do Brasil. De lajes corporativas são as melhores lajes corporativas. Galpões são os melhores galpões logísticos do Brasil. Então eles tendem a subir, a valorizar ainda mais do que o reajuste na inflação. Mas além de tudo isso, durante o período, os fundos imobiliários também tendem a te pagar rendimentos mensais, tá? E esses rendimentos mensais ali são realmente os juros acima da inflação. Porque se você comprou um fundo imobiliário, ele reajustou na inflação, você já tem o seu capital reajustado. Mas o que você recebeu de rendimento no período foi um ganho acima da inflação. Compreende? Então é bem parecida a estrutura com esses títulos aqui IPCA mais de longo prazo. Álvaro, e por que de longo prazo? Porque a tese do investimento do fundo imobiliário é realmente do longo prazo. Você não compra um fundo imobiliário para vender na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem. Quando você compra aquilo ali, você quer se tornar sócio, dono daqueles imóveis e receber aluguéis para o resto da sua vida, tá? Pelo menos essa é a ideia na concepção do produto fundo imobiliário. Joia, entendeu agora por que existe aqui essa comparação com o Tesouro IPCA, tá? Mas Álvaro, por que o NTN-B mais risco? Porque o NTN-B é o Tesouro, mas por que o mais risco? Porque quando você compra um Tesouro IPCA, você dá emprestando dinheiro para o governo, que é o risco soberano, é o menor risco de investimento aqui no Brasil. Quando você compra um fundo imobiliário, esse fundo naturalmente vai ser mais arriscado do que você investir no Tesouro Direto.
né? Por vários motivos, principalmente por ser renda variável aqui ser renda fixa, tá? Mas além disso, você está investindo em ativos aqui, e aqui você está emprestando para o risco soberano, para o governo que tem o menor risco de todo o Brasil, tá? Então, você investir em fundos imobiliários acaba sendo mais arriscado do que você investir ali no Tesouro Direto. Ainda é bem mais seguro, ou bem menos arriscado, menos volátil do que o mercado de ações, por exemplo, tá? Mas comparado com o Tesouro Direto, ele realmente tem um grau de risco maior. Então, para compensar isso, existe aqui o risco, tá? Que é o risco de você investir aqui nessa renda variável, nos fundos imobiliários, para compensar você não investir no tesouro. A gente no mercado chama esse nome aqui de prêmio, tá? É o prêmio de risco, ou seja, além de você ganhar tudo que o Tesouro IPCA te dá, você ainda vai ganhar um pouco mais, que é o risco que você está correndo ali, né? Aquela correlação de risco-retorno do mercado, você está correndo um pouco mais de risco, então você vai ter esse risco transformado em rentabilidade, ou você tende a ter esse risco transformado em rentabilidade investindo nesses fundos imobiliários, tá? Então vamos lá, você já entendeu toda a teoria, tá? Entendeu a fórmula, entendeu por que Tesouro IPCA, por que tem o risco. Então vamos agora começar a fazer os nossos cálculos, tá bom? Então vamos lá, olha, na calculadora aqui a gente já tem aqui primeiro dizer qual fundo imobiliário a gente vai utilizar na análise, tá? Vamos começar com o fundo aqui que é o HGLG11, tem um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, é um fundo de logística, da Credit Suisse, é um fundo com excelente gestão, com muito histórico, tá? Um fundo muito sólido, com patrimônio muito grande, quase 4 bilhões de reais de patrimônio, então é um fundo realmente bem seguro, um dos maiores aqui da Bolsa, tá? Então vamos colocar aqui HGLG11, beleza? Vamos precificar aqui o HGLG11. Aqui pergunta o dividend yield, ou seja, qual foi o dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses. Olha, você pode colocar 14,70. Mas tem uma pegadinha na hora que você for fazer isso aqui, tá? Não coloca direto esse valor. Faz o seguinte, desce aqui primeiro e olha o histórico de rendimentos. Perceba que o HGLG11, ele pagou mais rendimentos ali no mês de junho e no mês de dezembro, tá? No final ali do semestre, ele distribui um valor maior e quase sempre, mas esse valor maior vem de ganhos não recorrentes, né, de compra e venda de ativos imobiliários, e vem também de reserva de lucro acumulado. Então, o que você pode fazer para ser mais conservador nessa precificação? Você esquece esses rendimentos não recorrentes e você precifica o fundo imobiliário como se ele pagasse exatamente ali o guidance dele, que é de R$ 1,10 por cota, beleza? Então, se a gente pegar R$ 1,10 por cota, olha aqui, ó, 1,10 por cota e multiplicar por 12, a gente vai ter o valor de R$ 13,20 por mês e não os R$ 14,70, tá? Isso é importante, porque se a gente colocasse aqui, por exemplo, R$ 14,70, perceba que o preço justo dele já iria para R$ 194, tá? Mas se a gente for conservador na análise e colocar aqui 13,20, esquecer os não recorrentes, né? O preço justo dele cai para 174, o que eu acredito que seja uma análise mais bem feita essa aqui, tá? Até porque você não pode ficar contando com o resultado ali não recorrente, porque como ele é não recorrente, ele pode não acontecer no ano que vem, tá? Então eu prefiro contabilizar apenas ali o resultado recorrente, e se tiver um não recorrente, é um bônus e a sua rentabilidade é ainda maior do que a que você esperava. Então é um excelente negócio, tá bom? Então vamos continuar. Olha, a gente já colocou aqui o dividendo, taxa de juros real, tá 5,55. Álvaro, por que tá essa taxa? Porque exatamente a taxa aqui do Tesouro IPCA, tá? Como tá aqui no print, coloquei na tela para vocês, no ano de 2055, olha, tá 5,55%. Álvaro, eu abri o Tesouro agora e no meu Tesouro aqui tá aparecendo que a taxa está em 4,5%, não em 5,55%. Bom, então aí você tem que alterar aqui para 4,5%, porque como eu disse, essas taxas aqui do Tesouro estão sempre alterando mês a mês, tá? Então é importante que você faça uma análise ali de precificação do fundo de acordo com as características e as movimentações do mercado, tá? Então atualmente essa fórmula aqui vai puxar uma taxa de 5,55 porque é o prêmio ali, né, o ganho acima da inflação do Tesouro IPCA de longuíssimo prazo, certo? Mas se quando você estiver vendo esse vídeo esse valor for diferente, você tem que utilizar o valor quando você estiver fazendo essa simulação, tá? Para ficar redondinho ali os valores certinhos. Outro ponto aqui é o risco do fundo imobiliário, tá? Essa parte de risco aqui, ela é muito variável de quem está fazendo a análise, tá? O risco ali pode variar de 2 a 5%. Mas qual que é o ponto aqui?
Quando você vai escolher fundos muito seguros, esse risco vai ser menor, mas perto de 2%. E fundos mais arriscados, perto de 5%. Mas a depender do valor que você colocar ali, o seu preço vai mudar. Por isso que é interessante que você também tenha uma sensibilidade ali para analisar se esse fundo ele é grande, se ele tem vacância, se tem alavancagem, entender ali realmente o fundo, entender a gestora do fundo, se é uma gestora com histórico, se é um fundo novo, se é um fundo validado no tempo, para que você dê essa nota de risco para o fundo, porque isso vai ser primordial para chegar no preço justo dele. Então o HGLG eu realmente coloco o risco dele como 2%, porque é um risco baixíssimo desse fundo imobiliário, porque é um dos maiores e melhores fundos que a gente tem na bolsa hoje, tá? Então o risco dele, na minha opinião, é 2%. Então eu vou manter aqui os 2%, e aqui tem o alfa na inflação. O que é o alfa na inflação? O alfa é aquela coisa que eu expliquei no início do vídeo, lembra? A inflação tende a ter um volume ali, né? Tende a crescer ali, encarecer as coisas, mas o rendimento ali dos fundos imobiliários, de alguns, tendem a ser maior do que essa inflação, tá? Então o reajuste ali mensal dos aluguéis e o retorno que vai ser pago para os investidores do fundo, às vezes tende a ser maior do que ali a inflação no período, tá? Então esse valor a mais ali é o alfa, que a gente chama no mercado, tá? Que é um ganho ali a mais, é um extra, esse é o alfa. Então o alfa na inflação seria o ganho ali, o aumento do rendimento acima da inflação. Então você pode imaginar aqui, por exemplo, que você acha que vai ter uma alta ali de 1% acima da inflação ali no aumento, no reajuste de rendimentos do HGLG, tá? Se você acredita que vai ter esse aumento, perceba que o preço justo dele aumentou. Por quê? Porque é um fundo que vai entregar mais resultado, que vai ter o dividendo ali crescendo acima da inflação, tá? Então, se você considera isso, perceba que o preço dele já subiu. Mas aqui, de exemplo, eu vou considerar que ele não teve alfa ali e que simplesmente vai ser reajustado pela inflação, tá? E aí, sendo assim, o preço justo desse fundo imobiliário é de R$ 174,83, que é maior do que o preço atual de mercado, que é R$ 163,75. Então olha aqui embaixo, se você descer, você vai ver que o preço do valor patrimonial dele está em 1,07, né? O valor do patrimônio está em 153. E aí você pode olhar e falar, poxa Álvaro, mas então aqui está dizendo que ele está caro, né? Porque ele está acima do valor patrimonial. Não está dizendo exatamente isso, tá? É importante que vocês entendam que o preço do valor patrimonial é uma métrica que deve ser considerada muito em fundos de papel, tá? Mas em fundo de tijolo é mais interessante que você faça um estudo ali e uma análise, uma precificação baseada no fluxo de caixa, que é exatamente essa forma que eu estou explicando para vocês agora, que é o modelo de Gordon, beleza? O preço justo aqui, pessoal, a fórmula, perceba que já está aqui igualzinha, tá? Da forma que está aqui na imagem. Então eu já deixei pronto aqui para vocês e já vai estar certinha quando vocês baixarem a planilha. Basta vocês preencherem aqui os dados e já vai aparecer a precificação desse título, beleza? Mas agora vamos ver outro, né? Para a gente analisar. Vamos pegar outro fundo imobiliário aqui. Vamos pegar aqui o TRXF11, né? Que é um fundo de renda urbana que eu também gosto bastante, tá? Vamos colocar aqui TRXF11, beleza? O TRXF11, ele não teve um resultado ali não recorrente. Ele teve um pouquinho ali em dezembro, mas foi uma coisa pouca ali, né? Teve um pouquinho agora também em junho, então não foi um resultado não recorrente muito grande. Então a gente pode manter ele ali realmente como o valor que aparece aqui, porque não teve um valor que destoasse muito ali da média, como teve do HGLG, tá? Então a gente pode manter aqui os R$10,60, tá? Aproximadamente. Se a gente coloca aqui os R$10,60, R$10,06. E mantendo aqui a taxa de juros real, que é o período atual, o preço justo dele foi para R$140, tá? Ele hoje está 111. Você pode falar, poxa, Álvaro, então ele está muito barato. Mas entenda o seguinte, que é uma coisa muito importante também. A gente tem que analisar isso aqui, ó, que é o risco do fundo imobiliário. Eu não acredito que o TRXF11 tenha o mesmo risco do HGLG, por exemplo. Eu vejo o TRXF11 com um pouco mais de risco, porque é um fundo que tem ali alavancagem. Por mais que tenha uma excelente qualidade ali o fundo, tá? Tem vários aspectos muito positivos, ele tem uma alavancagem ali, tá? E essa alavancagem, ela deixa o fundo um pouco mais arriscado. Então esse risco aqui não seria de 2%. Seria de algo em torno de uns 3%, talvez uns 3,5%, tá? Se eu colocar ali uns 3,5% para ser mais prudente.
Perceba que quando eu coloco 3,5 aqui, o preço justo dele de 140 despencou para 117, tá? Ainda assim, tá mais caro do que o preço atual. Então, sim, ainda tá barato, né? Não tá no preço teto ainda desse fundo imobiliário, do TRXF11. Mas perceba que daqui a pouco, quando ele subir para 120, já vai ter passado um pouquinho daquele preço teto estipulado, tá? Mas se você for um pouco mais arrojado e acreditar mais no fundo, você pode colocar ali um risco de 3%, tá? E aí vai levar o valor do fundo teto a R$ 123, que eu acredito, na minha concepção, que seja perto disso esse risco, tá? Entre 3% e 3,5%. Então já fica aí uma média entre 117 e 123 reais, de acordo com a precificação, que é o preço máximo aqui para se pagar no TRXF, de acordo com o nosso cálculo aqui de Gordon e essa fórmula, tá, pessoal? Então você pode utilizar essa fórmula aqui quantas vezes você quiser para qualquer fundo imobiliário de tijolo, tá? Lembrando que é importante que você utilize ou em fundos de tijolo, tá? Em fundos de papel existem outras formas que funcionam mais, como, por exemplo, o PVP, tá? Você pode utilizar também isso aqui com fundo de papel, tá? Mas só cuidado quando você for colocar fundo de papel, porque os fundos de papéis, quando for atrelados ao CDI, e o CDI tende a cair agora, então os últimos 12 meses não devem ser os próximos 12 meses de rendimento. Da mesma forma, a inflação mais alta que a gente teve um ano atrás, que rendeu muito para os fundos indexados a IPCA, foi menor nesses 12 meses atuais, né, que a gente está vivendo agora. Então, muito cuidado na hora de você fazer isso, porque se você coloca o valor ali diferente, o dividend diferente, para o futuro, você altera ali o preço justo e você pode fazer alguma coisa errada, tá? Então é importante que você faça ali para fundo de tijolo, funciona muito bem, porque tende a ter uma previsibilidade ali de renda, mas para fundo de papel você também pode fazer, só toma cuidado para ver em qual aquele fundo está indexado, se é o CDI, se é o IPCA, tá? E como está essa taxa no período, para que você não precifique, por exemplo, um fundo de papel com a Selic a 14 e a Selic, sei lá, caindo para 8, esse fundo vai diminuir rendimento, tá? Então você tem que ficar ligado nesse pequeno detalhe para fundo de papel. Mas para fundo de tijolo funciona super bem, só você cortar o não recorrente e você consegue fazer essa precificação aí tranquilo da sua casa utilizando essa planilha, beleza? Lembrando que essa planilha, pessoal, vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Se você quiser acessar, basta você ir aqui embaixo na descrição, procurar o link, clicar e fazer o download da sua planilha, certo? Mas e aí, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que você acha que eu não respondi nesse vídeo? Então coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fundos imobiliários, que gostem desses ativos e que queiram entender qual o valor máximo que eles podem pagar em cada ativo para que eles não acabem pagando caro demais e consigam sempre fazer excelentes investimentos. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.